Ainda falando de genética, na sexta-feira passada foi realizado pela primeira vez em Uberaba, Minas Gerais, o seminário da Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, a ANCP. Daqui a pouco a gente conta um pouquinho da história. Aliás, quem vai contar a história é o fundador, um dos pioneiros em programas de melhoramento genético em bovinos do país, professor Raizildo Lobo. Mas antes eu vou mostrar um pouco do trabalho do Gustavo D'Angelo, que abordou o seguinte assunto, que fazia parte da programação do seminário da ANCP: como agregar valor aos animais usando as ferramentas e tecnologias da ANCP. Tema da palestra ministrada pelo zootecnista Alexandro Patrício durante o seminário. Acompanhe. Seguimos aqui direto do Seminário Nacional de Criadores e Pesquisadores e agora eu estou com o Alessandro Patrício, técnico comercial da ANCP. Alessandro, destaca pra gente quais são as ferramentas que a ANCP tem disponível para auxiliar o pecuarista aí na sua atividade, na sua produção. Bacana. Nós temos hoje disponível no mercado, para quem adere ao programa, o MaxPag. Para mim hoje é a principal ferramenta de seleção, porque lá eu vou ter a minha base genética, que são minhas matrizes, os touros do mercado que estão disponíveis estão lá dentro, então vou filtrar os que atendem os meus critérios de seleção e o programa vai me dar o quê? O acasalamento, a futura, a progênie, as avaliações preditas do que vai nascer. E eu então defino melhor acasalamento através da ferramenta da ANCP, que é a genética, e com o meu olho, que é a questão funcional dos animais. Então, para mim, um dos principais ferramentas. A gente tem o SAPE como um aliado, tanto na seleção dos melhores animais, quanto na comercialização dos mesmos. Temos também a questão dos gráficos de evolução genética dentro do sistema, a questão da consulta de avaliação genética individual. Consigo monitorar todo o meu rebanho geneticamente através do programa. Na prática, qual que é a contribuição, né, dessas ferramentas? Como que o pecuarista ele vai se beneficiar disso tudo? Bacana. A gente tem, dentro das 34 características que a gente avalia, 8 que a gente considera aquelas principais, que dentro dos rebanhos, economicamente, são as mais importantes. Então, essas 8, a gente tem exemplos comerciais. Eu vou dar um. Se a gente selecionar hoje para peso ou desmama, um animal diferenciado, com o preço do quilo do bezerro, a gente chega em parâmetros de 100 até 120 reais a mais por bezerro, selecionando apenas para uma característica. E nós avaliamos 34. Se a gente falar nas 8, o impacto econômico é muito forte. Então, hoje eu consigo estar selecionando para peso ou desmama, área de olho de lombo, acabamento, precocidade sexual, entre as diversas características econômicas que a gente avalia. Certo. Como que você vê a aceitação do mercado, né, em relação a essas ferramentas e se o pecuarista está cada vez mais aderindo, né, a esse tipo de tecnologia? Com o impacto econômico que a gente percebe que as fazendas têm usando a seleção, então é um puxando o outro. Aquele criador vê o resultado do outro que está utilizando o programa, que está utilizando as ferramentas e falou, eu quero ganhar também. E com a pressão ambiental que a gente tem de cada vez produzir mais em menor espaço, curto espaço, a eficiência dos animais tem sido importante. Então essa seleção para eficiência alimentar, uma seleção para um animal mais precoce, que fique menos tempo dentro do circuito do criador, tem sido interessante e tornado fácil isso aí. Tá certo, Alexandre, obrigado pelas suas informações, pela entrevista. De Uberaba, Minas Gerais, Gustavo D'Angelo.